Todos e todas, sejam todos muito bem-vindos, né, ao nosso encontro, Diálogos em Rede. De 15 em 15 dias a gente traz pessoas, personalidades para debater, né, temas relevantes para a nossa sociedade. Hoje nós estamos com a Acontecer, um projeto muito lindo de uma querida amiga, e que vou conhecer outros dois amigos, né, no dia de hoje. A gente está muito feliz de recebê-los, e eu vou ter a honra de apresentar, né, Renata Andreoni. Ela é doutora e mestre em comunicação social pela PUC do Rio Grande do Sul, com estágio doutoral na Université Paris-Sorbonne, Paris 4, professora em cursos de MBA na área de comunicação organizacional e suas interfaces, especialista em gestão cultural, patrimonial e turismo sustentável pela Fundação Ortega y Gasset de Buenos Aires e licenciada em História. Seja bem-vinda, Renata. Antes de passar a palavra para você, vou passar a palavra para a Dulce para apresentar a Fernanda. Gente, boa tarde. A gente está muito feliz de receber Acontecer como mais um integrante da rede, reforçando aí a fala do Franklin. Vou apresentar a Fernanda Moraes, ela é bacharel em Relações Públicas pela PUC do Rio Grande do Sul, é advogada e mestrando em Comunicação Social. Possui estágios e estudos e pesquisa na Universidade de Veracruzana, no México, experiência em Comunicação Interna e Direito e pesquisa sobre comunicação e trabalho. Então, hoje a gente vai poder usufruir, conhecer e compartilhar. E tem o Fernando também, apesar do Fernando ainda não estar presente aqui, daqui a pouco ele está entrando, que eles são três, né, na Acontecer, são três parceiros na instituição. Ele é mestre em comunicação organizacional, relações públicas, com MBA em gestão empresarial. Há 15 anos ele atua no mercado de comunicação e marketing. Atualmente é coordenador de comunicação corporativa da Associação Educandário São Carlos, instituição que reúne empresas do segmento de saúde privada, pública e educação. Sejam bem-vindos, todos vocês, à Rede ProEducar. Hoje nós vamos falar sobre a potência vital da comunicação. Então, com os convidados apresentados, a palavra está com vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fernanda, sou da Acontecer. Eu quero iniciar essa fala hoje agradecendo o convite feito pela rede, né, pela Dulce, pelo Franklin, e dizendo que esse é um momento que hoje para nós da Acontecer é muito especial, porque é um encontro muito feliz, né, entre a Acontecer e a rede, porque nós estamos muito felizes de fazer parte como parceiros, né, de fazer parte deste momento, de estar aqui com vocês. Tanto eu, Fernanda, quanto a Renata, quanto o Fernando, né, nós acreditamos que fazer parte da rede é um caminho para que a gente possa potencializar a ressignificação das relações de trabalho, e também porque nós entendemos que é uma alternativa, né, que está relacionada ao processo educacional. E porque quem vai tecer esses encontros todos para relações mais saudáveis no mundo do trabalho são pessoas. Então, atuar a partir de um processo educacional, né, entendendo toda essa teia complexa que é o mundo do trabalho, isso é fundamental para que a gente possa constituir, para que a gente possa repensar, desenvolver e viver relações, né, tanto no âmbito social quanto no mundo do trabalho, que sejam sentidas de uma perspectiva mais humana, que não sejam relações estruturadas tão somente por uma perspectiva que seja permeada por abusos, por violências, por processos de gestão que vão eliminar, que vão nos fazer sentir medo, por uma lógica que vai revelando, então, perversidade. Então, Acontecer é um movimento que busca a ressignificação das relações de trabalho através do olhar da comunicação. Então, ela surgiu há 2 anos, mais ou menos, um pouquinho mais, a partir de um encontro de 3 pessoas. Eu, a Renata e o Fernando.
isso na PUC do Rio Grande do Sul, né, a partir de todas as nossas vivências profissionais, as nossas vivências de pesquisa e também o nosso interesse em relação à comunicação organizacional, essa comunicação que vai permear as organizações e todas as tessituras delas e os seus impactos no mundo do trabalho. Então, nós três somos amigos, né? Então, amigos que viram uma possibilidade, alternativas, então, de buscar uma possibilidade de ressignificação diante de configurações que nós entendemos de relações de trabalho que vão se constituir muitas vezes a partir de perversidades que podem ou não, né, culminar em algumas configurações jurídicas aí de assédio moral organizacional. Então, nós identificamos, na época, pontos em comum, né, e nós resolvemos, então, desenvolver esse projeto, que é Acontecer, exatamente como um esforço para que a gente possa aproximar a academia também, né, dessa realidade social e também organizacional no que se refere à comunicação. E aí, antes realmente de nós abordarmos toda essa potência vital da comunicação, eu quero apresentar um vídeo rapidinho para vocês que representa todo o trabalho que nós buscamos desenvolver na Acontecer. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Está aparecendo para você? Deixa eu ver como que... Ok. Em um dos lugares que trabalhei, éramos constantemente controlados pelo gestor, a ponto de nos acompanhar nas idas ao banheiro. Quando entrei na empresa dos meus sonhos, fui surpreendido pela exclusão dos meus pares de área. Enquanto o gerente reconhecia minhas entregas e presença, meus colegas me ignoravam e, em certos momentos, deixavam escapar piadas sobre o meu modo de vestir e o meu peso. Vocês não bateram a meta. A família de vocês deve ter vergonha. Vê se não adoece semana que vem. Tem aquele projeto para entregar. Ou você trabalha, ou toma conta do seu filho. É isso. Parou de compartilhar a tela agora, né? Deixa eu tentar me reencontrar aqui. Então, como vocês viram no vídeo, né, a Acontecer, ela vai se constituindo, assim, de uma forma bem diferente na forma de escrever, realmente, né, porque tudo isso, para nós, reproduz alguns sentidos, né, tanto esse sentido de relação, da existência, da comunicação, comunicar com, e não tão somente comunicar para, né, todo esse processo de existência, mas também de resistência. E hoje, com essa fala sobre a potência vital da comunicação, o nosso intuito é refletir um pouco e repensar sobre todas essas questões que envolvem essa potência que nós entendemos como vital da comunicação. Mas para que isso seja possível, nós precisamos iniciar pelo próprio contexto do mundo do trabalho, né? E para isso, nós vamos trazer alguns dados para que a gente possa desenvolver esse exercício de crítica, mas também um próprio exercício de autocrítica também, né? Tudo isso ao mesmo tempo, né? Porque ao mesmo tempo em que nós temos vivido essa intensa globalização do trabalho, como a gente tem percebido, nós também vivemos um momento em que vão surgindo diferentes formas de trabalho, né? Então, nós percebemos que começam a se desenvolver formas de trabalho que são um pouco mais flexíveis,
novas formas de contrato, novas formas de contratação nas relações de trabalho. Então, nós vamos percebendo um processo, né, em que à medida em que essa necessidade de mão de obra vai se intensificando, em contrapartida, nós também percebemos direitos trabalhistas que vão sendo um pouco mais flexibilizados, ou melhor dizendo, alguns direitos que vão sendo reduzidos. Então, isso acaba exigindo uma maior qualificação das pessoas, tanto qualificação quanto disponibilidade e até mesmo uma certa multifuncionalidade das pessoas, né? Nós vamos percebendo, então, uma condição que nós podemos dizer de precarização dessas relações de trabalho. Então, toda essa questão de precarização, que nós vamos mencionar de uma maneira muito rápida aqui, né, já era algo que estava posto, mas que com o advento da pandemia que nós estamos vivendo, em virtude da Covid-19, isso se intensificou. E todos esses movimentos que nós estamos vivendo, os próprios movimentos, né, desde quando a pandemia chegou, digamos assim, eles visibilizam muito isso. Um exemplo que acredito que vocês tenham acompanhado é essa luta intensa dos próprios entregadores de aplicativos, né, que decidiram reagir a condições de trabalho plataformizadas, né, que é esse trabalho através de plataformas e aplicativos, e eles começaram a exigir direitos, a reagir, né, e exigir direitos que são básicos para que eles possam exercer o seu trabalho de uma maneira um pouco mais digna e segura, ainda que essas plataformas e esses aplicativos, eles não reconheçam que ali exista um vínculo de trabalho. Então, essa semana também viralizou, né, tem viralizado aí um vídeo referente à greve dos metroviários em São Paulo, em que o jornalista questiona se o sindicato entenderia como algo razoável uma paralisação no meio de uma pandemia. E a resposta, então, do representante do sindicato é um questionamento que ele faz, né, questionando o motivo de eles fazerem aquela abordagem, aquela pergunta referente a esses trabalhadores, mas eles não questionarem, então, o fato de o patrimônio dos super ricos brasileiros crescer absurdamente durante a pandemia. Nós também temos como exemplo, né, dessa visibilização toda da precarização, digamos assim, das relações de trabalho, as próprias demissões, que muitas delas realmente são causadas em virtude da crise pela qual nós estamos passando, mas também temos aquelas que têm a crise como justificativa, né? De trabalhadores que enfrentam demissões remotas via WhatsApp, e-mail, por outras formas, e no mês passado, inclusive, né, uma instituição de ensino de São Paulo, professores dessa instituição, eles foram demitidos a partir de uma mensagem que apareceu na plataforma online que eles utilizavam para ministrar aulas. Então, o que nós temos vivido é um momento que agora foi intensificado, mas que já vinha acontecendo. Desde muitos anos, nós vemos condenações de grandes organizações, de grandes instituições bancárias, redes de supermercados, por exemplo, que são condenadas pela prática de assédio moral e de assédio moral organizacional contra os seus funcionários. Então, essas empresas, né, elas estão condenadas ao pagamento de montantes milionários, e quando nós analisamos em um todo, é claro, né, para tentar, de alguma forma, reparar um dano que foi causado a alguém, uma pessoa que é um trabalhador. Então, ontem mesmo, eu assisti a um debate sobre direito do trabalho, em que foi abordada essa questão da violência laboral, e era muito discutido, né, o fato de, por vezes, nós vermos pessoas que questionam esses trabalhadores, que utilizam, né, um direito que é legítimo, por exemplo, de greve, ou então pessoas que não se calam, que questionam, que incomodam aquelas estruturas e aquele cenário organizacional que está posto, ou então pessoas, trabalhadores que acabam recorrendo à Justiça do Trabalho para tentar buscar um controle ali de alguma desigualdade e injustiça que exista. Então, nós vemos muitas pessoas fazerem isso, mas nós também, em alguns momentos, fazemos isso, né? Sem que a gente nem mesmo perceba, porque esse negacionismo com relação à violência no mundo do trabalho que existe, né, ele acontece porque essa violência ela está ainda muito num sentido de invisibilidade. Essa violência ela está ali na estrutura do sistema como um todo. Então, ok, nós temos um contexto, né, do mundo do trabalho, mas o que os dados nos mostram?
Lá em 2018, a Organização Mundial da Saúde já estimava que no ano de 2020 a depressão seria considerada a doença mais incapacitante do mundo. Pois bem, nós chegamos em 2020, né? E realmente nós percebemos que os índices de adoecimento no trabalho, pelo menos no Brasil, eles têm aumentado significativamente. Então, em 2019, 32% dos trabalhadores brasileiros, ocupados, sofriam de burnout, um estado de esgotamento físico e mental que é causado pelo trabalho, o que representa esse percentual de 32%, mais de 30 milhões de pessoas. Então, as pessoas estão doentes nas organizações. E até fevereiro de 2020, aqui no Brasil, nós tínhamos 41,1% da população ocupada vivendo do trabalho informal. A taxa de trabalhadores na informalidade em junho agora desse ano, ela reduziu e ela é de 34,5%, ainda representando milhões de pessoas que estão nessa estatística. Em um primeiro momento, isso pode parecer extremamente positivo, reduziu a taxa de informalidade. Porém, se nós vamos buscar os dados no site do IBGE, nós percebemos que o índice de desemprego aumentou. Ou seja, nós temos uma boa parte da população ainda fora da força de trabalho. E isso eu falo naqueles que estão sendo considerados nesse índice, porque ainda temos uma grande parcela que não é considerada. Então, isso tudo que eu falo, eu digo em um sentido de que é preocupante, principalmente quando nós sabemos que o trabalho ele é um determinante social para a saúde mental, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então, quais as consequências disso ao longo do tempo, né? Até porque, se nós formos analisar, o próprio conceito de trabalho, né, um dos conceitos de trabalho, traz o trabalho como um meio de relação social. É nesse meio de relação social que nós vamos desenvolvendo todos os laços de coletividade, nós vamos constituindo a nossa perspectiva de mundo, nós vamos nos constituindo enquanto sujeitos sociais. Então, se nós eliminamos essa condição humana do trabalho, se nós eliminamos essa vivência cotidiana, esses laços de coletividade que nós temos no trabalho, as nossas relações, a nossa perspectiva de mundo, o que vai sobrar? Então, a partir disso que nós trazemos, né, e que a Renata vai dar continuidade para que a gente possa entender essa potência vital da comunicação e também muito do que, enquanto acontecer, nós questionamos e nós sempre trazemos, né, frente a todo esse mínimo recorte que eu falei, mas há todo um contexto que vai muito além disso, né? Alguns dos questionamentos que são importantes nós trazermos hoje, será que de alguma forma, né, baseado nisso que eu falei, claro, muito mais além, nós precisamos ressignificar as relações de trabalho? Como é que nós vamos olhar para essa relação? Como nós vamos olhar para isso, né? Como nós vamos perceber estes outros da relação, essas outras pessoas que são diferentes de mim, mas que ainda assim vivem como eu o mundo do trabalho, né? Como que nós vamos viver esse exercício cotidiano que é buscar relações de trabalho mais saudáveis, já que assim como nós podemos ser vítimas, nós também podemos ser agressores nessa estrutura que está posta. Como ir além do discurso e colocar isso em prática, exatamente assim como verdadeiros sujeitos de ação. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam? Certo. Então, gente, assim como a Fê falou, é um prazer fazer parte da rede ProEducar, assim como estar hoje aqui com vocês para a gente bater um papo, né? Educação é transformação, né? E a comunicação é o elo vinculativo para que a gente possa estabelecer juntos um novo futuro. Por isso, nós estamos muito felizes em fazer parte da rede, né? Então, agradeço aqui, mais uma vez, o convite e a oportunidade por poder fazer parte dessa rede. Então, acontecer, gente, ela não nasceu nesse contexto de pandemia, como a Fernanda colocou, né? Mas nós acabamos intensificando nossas ações nesse contexto. A Covid-19, ela vem
escancarando as fragilidades da ordem e também da desordem do sistema capitalista neoliberal. A pandemia, ela traz à tona assim, uma emergência da reinvenção do mundo do trabalho, né, de uma nova sociedade. Né, a gente tem falado de um novo normal, né, a gente tem escutado muito isso, mas nós precisamos estar atentos para que esse novo normal ele seja melhor para todos e todas, né, e não acabe aumentando ainda mais o fosso de desigualdade que nós vivemos hoje, né, de como essas relações no mundo do trabalho, né, são realmente estabelecidas, né? Eu falo que a gente vem vivendo com a pandemia uma espécie de nudez empresarial, né? E por que dessa nudez, né? Nós estamos nos deparando, né, com cenas que evidenciam a descartabilidade das pessoas, né? Parece que a crise pode justificar tudo, né? Inclusive suspender todo e qualquer princípio ético e moral. Então, a gente vê aí diferentes ações, né, acontecendo nesse contexto, como uma instituição de ensino superior demitir seus professores por uma mensagem, né? Um belo dia, os professores abriram a sua parte privada na plataforma da instituição e estava lá uma mensagem curta e simples que eles já não faziam mais parte daquela instituição. E aí, quando a gente se depara, né, com essa realidade escancarada, visível nas vitrines das mídias sociais, né, nas nossas timelines, não se sustenta mais apenas uma narrativa organizacional bem bonitinha, bem alinhada, né? Não é suficiente apenas o discurso de humanização diante desses números aí que a Fernanda acaba de trazer para a gente, né? Então, um discurso com palavras bonitas como colaboradores, co-criadores, engajamento, uma linguagem descolada, cool, né? A gente ouve muito questão de mudar mindset, realizar uma call, entre tantas outras expressões que podem até trazer uma certa leveza para o cotidiano, né, pesado das organizações, mas que não se sustenta, né, e não vai além do discurso se isso não se efetivar na prática das relações propriamente ditas, né. Então, a gente precisa ir muito além de um recurso retórico, né, para formatar discursos publicitários, de marketing, de endomarketing, de campanhas de comunicação interna. Esse discurso ele precisa acontecer, né, ele precisa reverberar, ecoar, né, impactar o pulsar do dia a dia das organizações, né, se fazer presente, né, para que além de enunciado ele seja sentido. Então, para compreendermos, né, e também desenvolvermos a comunicação enquanto uma potência vital, é necessário que a gente trabalhe para tecer uma nova consciência comunicacional, né, para além daquela que a gente aprende do emissor, receptor, canal, mensagem, né. É por essa nova consciência comunicacional que nós acreditamos poder ressignificar as relações no mundo do trabalho, né, que é o principal propósito da Acontecer. E para essa nova consciência, a gente precisa levar em conta, considerar, né, incorporar verdadeiramente algumas dimensões, né, como respeito, diversidade, sensibilidade, a alteridade, né, a onipresença constante do outro, né, desenvolver constantemente um exercício argumentativo, né, que não é fácil, né, um exercício contínuo, um esforço, né, no lugar da simples e rápida imposição autoritária. São princípios que precisam ser fortalecidos nos ambientes organizacionais, né, para além da retórica, para além dos discursos presentes nos manuais institucionais e nas campanhas das organizações. Sempre orientado por um esforço que é crítico e que
é principalmente autocrítico, né? Porque é muito fácil julgar o outro, né? Mas como não se trata, né, de questões fáceis, né? Como se trata de se colocar sempre nesse exercício de estar com a diferença, é necessário também um esforço autocrítico, né? De paciência, de empatia, de simpatia, né? Eu gosto muito dessa palavra, embora o sentido dela esteja mais vulgarizado, assim, mas no sentido estrito senso da palavra, né? De sentir com, né? O sim de com e empatia de patos, né? De se colocar nessa experiência com o outro. E uma predisposição, né? Uma predisposição de não ir pelo caminho mais fácil, né? De se colocar nessa experiência de fala, mas também de escuta. Então, né, estar predisposta a falar, né, pressupõe também ouvir, né, ouvir com atenção, trocar, a se transformar, né, e, portanto, daí sim inovar, né, que é uma ação tão cara ao mundo dos negócios, né, mas como a gente vai inovar se a gente estiver fechado, né, somente aos nossos princípios, né, assim, aquilo só que a gente acredita e não se colocar em diálogo, em perceber, né, outras possibilidades, outros caminhos, outros sentidos, outras experiências, outras significações, né, outras dores, né, se colocar nesse espaço de experiência é se abrir para essa diferença, né, mas precisa predisposição para isso. Então, no dia a dia das empresas, a gente, independente, se for uma empresa de produtos, de serviço, uma realidade comum a todas as empresas é que nós precisamos interagir constantemente, né? Recorrendo a diferentes abordagens para que a gente possa realizar essas interações, né? Seja com o nosso gestor, com o nosso colega, com a pessoa que trabalha com a gente, enfim, né? A gente precisa constantemente realizar interações. E nessa dinâmica, né, num ritmo extremamente acelerado no qual a gente vive, parece que se intensificou agora nessa pandemia, né, eu venho vivendo isso e escuto de muitas pessoas, né, a palavra assim, nunca trabalhei tanto quanto agora, né, então a gente acaba fazendo as coisas de uma forma muito veloz e aí princípios como paciência, predisposição acabam ficando difíceis da gente incorporar realmente nessa dinâmica tão acelerada, né, frente a tantas demandas, a tantas necessidades que a gente tem que cumprir, né, nós acabamos reduzindo as interações apenas a meios para atender determinados fins, né, para que a gente possa atingir os nossos objetivos, as relações elas acabam sendo apenas meio. E aí a gente não percebe ou simplesmente desconsidera a potência que elas podem gerar. Né? Então, eu trago aqui, né, para o nosso debate, né, como uma provocação, a importância de repente, a gente começar a inverter um pouco essa lógica, passando a entender essas relações como um fim em si, né, e reconhecermos de fato a sua importância, para que as ações que forem geradas por essas interações elas acabem sendo consequências das potências geradas desses encontros, né, entre eu e o outro. Porque a comunicação, ela não está em mim e também não está no outro, ela está nesse entremeio que a gente estabelece, nesse tecer em comum. Né? Então, é por esse motivo que nós chamamos a atenção, né, aqui pela Acontecer, para a comunicação enquanto uma potência vital das organizações. Né? Porque é por ela que nós chegamos a entendimentos basilares, né, essenciais, para que a gente possa realizar as nossas atividades necessárias. Né. É necessário haver um entendimento, haver um alinhamento, né, para produzirmos, mas é também por ela que a gente pode romper ciclos, que a gente pode transformar, que a gente pode inovar, que a gente pode efetivamente criar. Então, a comunicação, ela pode ser entendida como um meio, né, para manutenção, mas também para o rompimento, transformação e constituição de novas realidades, novas práticas. Porque a comunicação é um tornar comum, né, é se colocar em relação. E, portanto, a gente precisa considerar que nesse processo
há diferentes interesses envolvidos. Né? Podem haver interesses comuns, né? Na maioria das vezes há interesses comuns, mas os interesses comuns, eles não fazem simplesmente desaparecer os diferentes interesses que se encontram nessa rede. Né? Distintos sentidos sendo despertados, sendo disputados. E isso precisa ser considerado dentro do processo comunicacional e não sufocado, silenciado. Né? Porque senão aí a gente não vai estar tendo uma comunicação, a gente vai estar tendo uma imposição. Porque comunicação é diferente do que comumente a gente escuta ou aprendeu, ela não é transmissão. Ela é um processo bem mais complexo, né, que pressupõe sempre a diferença. Então, em um ambiente empresarial, nós podemos identificar que a pluralidade da comunicação, ela, por vezes, ela é vista como uma ameaça. Né? Uma ameaça que precisa ser controlada, né? E pode se manifestar, e essa tentativa de controle, ela pode, muitas vezes, se manifestar de maneira agressiva e perversa. O que pode, né, acabar gerando assédios. Nessas iniciativas perversas, agressivas, nós podemos encontrar também a geração de perversidades simbólicas, né, que emergem na medida em que a pessoa se mostra incapaz de lidar com dissenso, com a diferença. E na configuração de um universo perverso, demonstra a nossa inabilidade para agir em comunicação. Né? Nós não somos, né, preparados, desenvolvidos, né, muitas vezes para lidar com isso. Né? A gente vem desenvolvendo essa consciência e precisa cada vez mais intensificar essa consciência, né, de lidar com a diferença, de desenvolver habilidades de agir em comunicação. Né? E essa inabilidade acaba sendo muito comum nas estruturas empresariais, né, que costumam ter uma estrutura hierarquizada, né, e as pessoas acabam se valendo disso, e muitas vezes aplicando a gestão do medo, ao invés da gestão pautada pelo diálogo. Promovendo daí ambientes inóspitos de trabalho, gerando adoecimentos, fragilidades, que vai acometendo tanto a tão sonhada produtividade empresarial e também os seus trabalhadores e trabalhadoras. Diante desse cenário extremamente complexo, né, embora possa parecer simples, né, no discurso, nós precisamos investir na formação continuada de profissionais que atuam na mediação dessas relações no mundo do trabalho, né? De pessoas, não somente comunicadores, enfim, de pessoas que sejam multiplicadoras, né, de um ambiente mais saudável e potente. Né? E a educação é um caminho, né, o caminho mais profícuo para isso. É preciso que a gente se atente, né, para o desenvolvimento de competências que promovam essa nova consciência comunicacional nas empresas. Né? A gente prepare as pessoas para além do desenvolvimento técnico, né, mas que a gente comece a desenvolver essa consciência no sentido de relação, de respeito, de diferença. Né? As nossas instituições de ensino, elas são muito voltadas, muitas vezes, para o desenvolvimento do conhecimento técnico, e as habilidades sociais acabam ficando de lado. Então, é necessário, né, nós entendemos que essa consciência comunicacional nas empresas, ela vai além dos discursos motivacionais e das tentativas dispersas, fragmentadas de engajamento. A era do controle, da gestão do medo, ou das narrativas retóricas que acabam não se sustentando nas práticas cotidianas, né, e a gente vem evidenciando isso diante da pandemia que escancara isso, né, nas diferentes mídias, né, precisa da passagem para que novas relações se estabeleçam efetivamente. Então, é necessário investirmos em uma compreensão
e uma atuação complexa, né, efetivamente, né, que nos capacite a lidar com pressupostos éticos bem sedimentados, baseados nos princípios que eu já comentei, né, como respeito, alteridade, capacidade argumentativa, empatia, predisposição, paciência. Né. Falar é tão fácil, né? Entendemos que a via, né, para a ressignificação do mundo do trabalho, ela se encontra numa ação interdisciplinar, né, que vai sendo tecida pela comunicação, né, mas ela precisa dos diferentes olhares, né, das diferentes experiências. Né, e a comunicação, ela é um caminho possível para que a gente possa expandir esses lugares de fala, de escuta, né, não através de silenciamentos, mas de diálogos propriamente ditos, né. E diálogo, então, necessita de dissenso, né. Então, o conflito, ele precisa aparecer, né, e ele não pode ser reduzido à briga, né, mas a pensamentos diferentes, né, que vão sendo sustentados a partir de uma argumentação estruturada. Então, assim, diferentes experiências precisam estar presentes na arena discursiva da sociedade democrática, né. As organizações fazem parte dessa sociedade. Acredito que essa pode ser uma via de amadurecimento das nossas relações sociocomunicacionais e, portanto, do próprio processo democrático que é sustentado pela diferença, né? E as organizações, elas fazem parte disso e elas potencializam ou não isso, né? Então, elas não podem estar isentas do amadurecimento desse processo. Então, não se trata de falar sobre o outro, né? Tampouco de falar de si, mas de se colocar nessa difícil, né, mas extremamente necessária e transformadora relação com o outro. Né? E isso é uma busca constante, né, um esforço contínuo para que a gente possa encontrar e tecer e estabelecer essa potência vital da comunicação. Estava com a boca seca já. Transformar as relações, então, no mundo do trabalho, é estar disposto e disposta, né, a existir e a resistir em sociedade, inventando um novo comum. Né? A comunicação, enquanto uma potência vital, ela é força, né, para essa ação, para essa criação, para essa transformação. Né? Ela vai muito além desse processo de alinhamento, de manutenção. Tem um autor que eu gosto muito do campo da comunicação, que é o Muniz Sodré, que ele coloca que a comunicação, ela precisa ser compreendida como um processo relacional, vinculativo e crítico-cognitivo, né? Então, a gente vê aí essa questão da sensibilidade, da razão, dos sentidos, dos significados, né? Como uma ação de articulação do comum por meio da mobilização existencial das diferenças. Comunicação é, em si, se colocar na experiência da diferença. Então, gente, para que a gente consiga efetivar, né, uma reinvenção do comum, de um novo normal, né, nós precisamos encontrar essa potência, né, enquanto um movimento de ruptura, de criação. Né. A comunicação, ela precisa ser percebida e assumida mais como uma força para desalinhar, porque só assim a gente consegue construir transformações efetivas. Então, por vezes a gente fica um pouco mais pessimista, um pouco mais descrente, mas a vida é movimento contínuo. E a gente já passou por muitas transformações. Eu entendo que o projeto Acontecer,
ele vem no sentido de atuar sobre isso, né, de buscar ressignificar essas relações, se valendo da potência da comunicação enquanto encontro de diferenças. Muito obrigada. Ei, Renata, minha cabeça está aqui a 1000 por hora com a fala da Fernanda e a sua. Muitas provocações, muitas reflexões, né? E como isso impacta na nossa história, né? E a gente leva essas relações para a vida inteira, né? Eu pensei, assim, em várias pessoas na minha vida profissional, nas minhas relações pessoais também, mas eu já passei por um aliciamento moral numa experiência profissional. E foi um momento de muito sofrimento para mim, mas eu resisti, né? Por incrível que pareça, na época eu ainda fiquei quase 1 ano e meio nessa organização, e a minha atitude foi exatamente como você nos provoca, né? Da gente buscar uma narrativa de argumentação. E eu não, como é que eu vou dizer, eu não me submeti, né, aos mandos e desmandos que o meu diretor diretamente queria me impor, né? Até porque era uma situação que ele estava errado, ele estava desinformado. E aí eu fiquei pensando muito, Renata e Fernanda, nessas provocações que vocês fizeram. Eu também gosto muito de um autor que é o Bakhtin, que ele fala que o nosso pensamento e a nossa linguagem, nós não somos autores deles, né, genuinamente. Ele se constitui através de vozes, né, que é exatamente essa comunicação potente que vai se construindo e se constituindo nas nossas relações, né? Que é um pouco do que a Fernanda está falando, do que a Renata, que dos nossos filhos, né, das nossas relações, as pessoas que a gente vai se conectando, se friccionando, é que vão constituindo isso, né? Então, dentro dessa perspectiva, Renata, principalmente da comunicação, a gente hoje na rede fechamos uma etapa muito importante que a gente vai começar agora a convidar, até porque vocês já entraram na rede, a gente estava finalizando, que é o nosso planejamento, né? E a gente tem discutido muito com um grupo que, né, tem podido, enfim, tem participado do planejamento, as áreas da rede ProEducar, né? E uma área, obviamente, super estratégica e importante é a área de comunicação, né? Nós somos uma instituição de CNPJ de 10 anos, mas de atuação eminentemente a gente tem 1 ano, né? Enquanto rede se constituindo. Então, eu queria te pedir, né, dentro da tua perspectiva dessa potência da comunicação, como que a gente poderia pensar, né, essa liga, né, todos esses ingredientes da comunicação dentro de uma rede. A nossa missão é a educação, né, a possibilidade de desenvolver as organizações que fazem parte. Claro que a gente tem os nossos beneficiários indiretos, que são os jovens, as famílias, enfim, as crianças que cada instituição atende, mas principalmente para a gente plantar, né, uma concepção de comunicação nessa potência, nas relações, na própria rede, né, na questão da confiabilidade, da empatia. Queria ver se você falava um pouquinho mais disso para a gente, a minha pergunta. Ou você, o Fernando, ou as duas, um pouquinho. Vou comentar um pouquinho, né, o que a gente busca trazer, né, quando a gente pensa em comunicação organizacional, nesse sentido de comunicação, da potência vital da comunicação, não é negar a dimensão instrumental e necessária da comunicação para as organizações, né? É necessário a comunicação para alinhamento, para divulgação, para promoção, dependendo da organização, é necessário isso. Porém, o que a gente destaca é que a gente precisa ter um entendimento da comunicação que vai além da instrumentalidade, né? Então, cada vez mais a gente tem possibilidades de interação, né? Nós estamos aqui hoje, né, cada um em um local, né, interagindo. Isso não quer dizer automaticamente que nós estamos estabelecendo comunicação, né? Então, é necessário que a gente comece a cutucar um pouquinho e a repensar que a comunicação ela vai além dessa possibilidade conectiva,
técnica, né? A comunicação, ela pressupõe construção de sentido. E quando a gente fala em construção de sentido, se a gente está falando em comunicação, a gente está falando que está envolvido diferentes pessoas. Está envolvido diferentes pessoas, está envolvido diferentes interesses, né? Não no sentido pejorativo, eu digo no sentido de interesse de vida, de projetos, de percepções de mundo, né? E colocar isso na arena discursiva é sempre um grande desafio, né? Então a gente acaba buscando aí pela nossa necessidade de ação, de atuação, a gente acaba indo por um caminho mais fácil, que é o da instrumentalidade, porque o da instrumentalidade a gente tem guias, manuais que que a gente pode seguir. Agora, esse tipo de relação, né, que envolve o pulsar humano, que envolve os nossos anseios, as nossas necessidades, não existe um manual, infelizmente. Não existe um caminho que eu possa dizer, a gente precisa fazer isso, né? Então, é de se colocar nesse movimento contínuo, né, de esforço crítico e autocrítico, e entender que as relações, elas podem se transformar na medida em que a gente se predispor a se colocar nesse movimento de fala, de escuta, de troca, né? Então, quando a gente fala que a comunicação ela é por si complexa, né, a gente não está querendo negar a importância dela na sua dimensão instrumental, mas a gente está querendo trazer também, né, esse outro universo da comunicação, né, que é essa complexidade, que é essa possibilidade de transformação, né? Então, a gente é acostumado a pensar que a realidade está posta e as coisas são assim porque são assim. Não, as coisas são assim porque elas são fruto da nossa ação, do nosso movimento na vida. E na medida em que a gente toma uma consciência crítica sobre isso, a gente tem um poder maior de ação sobre isso, né? Então, acredito que o único caminho, né, inicial aí é essa consciência, né, dessa possibilidade, né, dessa transformação e essa predisposição de se colocar nesse movimento de fala, de escuta, de troca e de alteridade, né, para além de um discurso, né? E isso é que é o mais difícil, é de a gente trazer o nosso discurso para a nossa prática. E eu só vejo um caminho possível para isso, que é o esforço autocrítico. Ótimo, Renata. Vou convidar agora a Lu. Lu, fala de onde você está, qual é a sua instituição aí na rede, que as meninas estão chegando agora, para elas irem conhecendo a rede. É a Luciana. Tá joia. Olá, boa tarde, sou a Luciana, falo de Brasília, sou da Sua Aprendizagem, que também é uma das instituições que são agregadoras da rede. Eu gostei muito de algumas falas de vocês, e até mesmo por já ter trabalhado há muito tempo com processo de gestão, e a Renata colocou uma coisa muito importante, né? Entre o discurso e a prática há um viés muito, há um fosso, né? É um fosso, não é um lugar, não, é um fosso. E aí eu estudo há algum tempo já a comunicação não violenta, e eu sei o tanto que o fosso é profundo, né? Mesmo com a comunicação, mesmo com todo esse estudo, a gente ainda tem que se olhar e se rever o tempo inteiro. E como eu já trabalhei muito tempo em organizações e já vivenciei de todas aquelas falas um pouquinho de que vocês colocaram, né? Todos eu já escutei ou de outras pessoas ou vindas propriamente da minha experiência como profissional também. Eu queria entender mais ou menos quais os recursos que vocês acham importantes serem trabalhados dentro da empresa para que essa comunicação perversa seja transformada, né? Trabalhando no individual, a pessoa querendo, eu acho que também, como você colocou, Renata, não existe nada se a pessoa não quiser, ela precisa querer, obviamente, mas tem algo que precisa ser trabalhado diante da dinâmica da empresa. Quais seriam os recursos que vocês acham? Comunicação não violenta, outras atividades, outras formas que vocês trabalham diante com a empresa, dentro da empresa. Obrigada.
falar um pouquinho e aí já passo para a Fê, tem que controlar porque eu falo muito. Com certeza, né? A gente está falando de organizações, a gente precisa pensar além do individual no coletivo, né? Então, assim, aí entendo que aí se trata de uma questão de se trabalhar a cultura organizacional, de uma transformação de cultura organizacional a partir de diferentes, né? O que constitui a cultura? Prática, costumes, valores, né? Então, assim, dentro de uma cultura organizacional, como é que a gente pode ir trabalhando esse desenvolvimento de sensibilidade de realmente lidar com a diferença, né? A comunicação não violenta é um recurso para isso. Começar a desenvolver práticas nesse sentido é um recurso para isso. Uma cultura organizacional na qual se entenda que interagir, ouvir, não é perder tempo, mas faz parte, né? E é dessa interação que pode emergir muitos resultados, né? Então, por isso que eu falei de provocar um pouquinho, da gente mudar a lógica, né? A gente pensa que tudo é meio para a produtividade, mas será que a gente não pode inverter isso e dar importância mais para os meios, para que o fim da produtividade seja, né, a consequência e obtenha resultados mais esperados? Então, assim, de forma bem objetiva, Luciana, eu entendo que para que esse esforço individual atinja a dimensão coletiva, precisa haver um desenvolvimento de cultura organizacional nesse sentido. Eu concordo com tudo que a Rê comentou, né? E realmente, algo que é muito desafiador, assim, principalmente quando a gente fala nesse contexto organizacional, e pelo menos na Acontecer a gente fala muito na questão de luta, de resistência, né? Mas no cotidiano organizacional a questão da resistência é algo muito desafiador, né? Não é fácil você se colocar, às vezes, como um sujeito em um determinado cenário organizacional que tem por costume admitir o silenciamento, vamos supor assim. É muito difícil você se colocar como um sujeito crítico ali naquele espaço, é muito difícil você realmente partir, digamos assim, para um enfrentamento, né? Mas nesse contexto, então, que sejam desenvolvidas possibilidades para pelo menos permitir, né, reduzir o mínimo que seja, né, para que a gente possa promover relações mais saudáveis. Eu gosto muito da comunicação não violenta, acho que é uma abordagem incrível, tem outras, né, e se sabe que, como a Renata falou, essa busca incessante pela produtividade nas organizações, isso acaba gerando um efeito contrário, né, porque a gente acaba tendo um sujeito que ele está doente no âmbito organizacional, ele tem a sua produtividade reduzida, existe, né, em termos de recursos humanos, uma alta rotatividade, um aumento de acidentes de trabalho, um absenteísmo muito grande e a própria reputação e imagem das organizações, digamos assim, abalada. Então, eu penso que tudo inicia numa cultura de cuidado. São tantas culturas que a gente vê dentro das organizações, né? E eu penso que a informação é uma das possibilidades. A gente precisa entender o que são essas perversidades organizacionais. É importante a gente entender exatamente o que vem a ser isso, meio que, às vezes, colocar o dedo na ferida ali, né? Porque refletir sobre o que vem a ser isso, né? E compreender como um primeiro passo para que a gente possa construir relações de vínculos que sejam baseados em cooperação mesmo. Outra questão é que a Renata falou logo no início, quando a gente estava falando dessa perspectiva comunicacional, que entende a comunicação além das técnicas, além do instrumento. Realmente, as técnicas da operação, elas são importantes, mas elas não são suficientes, porque é muito comum nós vermos campanhas, ações que na realidade não são pensadas a partir de uma construção coletiva, considerando os conflitos, as disputas, as diferenças. Elas simplesmente são reproduzidas. Eu vi que uma ação foi super bem sucedida numa organização, vamos reproduzir aqui, né? E às vezes as pessoas não aceitam, né? Aquilo não dá certo, digamos assim, as pessoas não gostam, não aceitam, e a organização acaba não tendo muitas dificuldades em admitir aquilo, e aí as perversidades começam a emergir, esses silenciamentos,
né? Então, acaba que existe um convite muito grande para que a gente realmente se insira naquela cultura, para que a gente possa construir, mas quando o sujeito vai lá e tenta, isso é silenciado. Outra questão também que eu penso que é muito importante é a gente repensar também na questão de gestão, os nossos exemplos de gestão, né? Por vezes, quando nós vamos pensar nos exemplos de grandes líderes que nós vemos por aí, se nós vamos analisar, né, um pouquinho mais assim profundamente, a gente percebe que são exemplos de líderes e gestores que realmente reproduzem uma gestão de alta competitividade, uma gestão de eliminação e que indiretamente reproduz muitas violências. Então, eu penso que são algumas das possibilidades. Só para complementar aqui essa questão, né, do dedo da ferida que a Fê trouxe, né, que é muito do sentido da acontecer, né, a gente fala, inclusive, né, que a gente precisa abrir a caixa de Pandora, né. As organizações, elas querem colocar todos os conflitos, todas as coisas para debaixo do tapete e acaba tendo uma conduta que está até bem na moda aí nas diferentes esferas, que é a conduta negacionista, que é de negar a existência dos problemas, dos conflitos, das possíveis perversidades, porque, né, a perversidade, ela, nas relações, ela pode, né, acontecer e ela vai acontecer muitas vezes, né, então, assim, negar isso não é o caminho, né, então, assim, a gente fala abrir a caixa de Pandora, retirar esses males para fora, para que a gente possa reencontrar a esperança, no sentido, né, de esperançar, de agir sobre isso, de agir sobre essas situações e poder efetivamente conseguir ressignificá-las, né? Então, o que a gente costuma ver é essa atuação, né, de uma retórica, né, bastante alinhada das organizações, com algumas ações pontuais, né, que pode até recorrer com comunicação não violenta, lá numa ação perdida no meio da organização, mas que acaba não se sustentando na prática, porque aquilo não passou de um momento esporádico. Gente, quem é o próximo? Mais alguma pergunta? As meninas estão aí. Dulce. Oi, Mauro. Tá, a bola com você. Olha, é muito instigante a apresentação da Acontecer. Me fez lembrar tantos elementos da vida pessoal, profissional, né? Mas eu vou tentar selecionar alguns. O primeiro, que eu estudei responsabilidade social há muitos anos atrás, né? Só um minutinho, fala de onde você é, da sua instituição, para as meninas. Verdade. Meu nome é Mauro, eu faço dupla com Valéria, a gente é do Rio de Janeiro. Nós temos uma empresa de consultoria em educação inovadora e humanização em saúde, projetos, chamada Confluência. E, bom, hoje o Rio está chovendo, está tentando se fazer parecido aí com o pessoal do Sul, mas eu queria comentar sobre a responsabilidade social, que eu virei fã na época, e a responsabilidade social falava em declaração de valores. E as pessoas diziam assim, mas isso tudo é uma hipocrisia, a empresa continua querendo sobreviver, né? E eu dizia, bom, mas quando a gente declara valores, a gente já começou um diálogo. Se eu digo que eu vou respeitar a lei, respeitar a lei é obrigação, sim, mas se eu digo que eu vou respeitar a lei, a empresa afirma isso, ela já começou a estabelecer um diálogo que abre um espaço para alguém dizer, olha, não é bem assim, a empresa está posando de boazinha, e, na verdade, não é tão boazinha assim. E isso vale para responsabilidade social, vale para sustentabilidade. E eu vejo esse elemento como uma grande arena. Eu gostei da palavra que a Renata usou, de arena, porque a narrativa está totalmente em aberto. A gente tem grandes conflitos, e o fato desses conflitos, às vezes, serem evidenciados, como você lembrou também, foi muito bem lembrado, a questão dos aplicativos, que é uma modernidade que parece tão confortável, né? E, na verdade, ela é uma nova forma de precarização, de opressão. Eu fico muito feliz porque os temas voltam.
Então, eles são evidenciados, eles servem para a gente pensar. Quem estava confortavelmente recebendo o que você precisa em casa, agora está sendo obrigado a pensar, né? Se aqueles aplicativos são mais um elemento de opressão, de desigualdade. Então, eu fico muito feliz com a fala de vocês. Eu queria trazer como contribuição a palavra do professor José Pacheco. Ele diz assim: a obrigação de inovar e de repensar a educação é uma obrigação ética. É uma obrigação ética e ela é mais depositada sobre quem pode mais e quem sabe mais, né? Então, um gestor de empresa, um gestor de órgão público, quem tem nível superior, quem tem condições a acessar os bens que a humanidade produziu, esse tem mais responsabilidade e tem muito mais capacidade de promover alterações. Ainda que, e aí eu quero lembrar, é que algumas vezes a empresa, se ela for totalmente ética, ela pode sucumbir. É uma decisão que a gente precisa tomar. Um negócio que não for bom, ele deve se extinguir. Mas quem vai convencer isso pela conversa? Não sei, qualquer um pode convencer, né? E a arena está aberta, as vozes estão cada vez mais potentes para se fazerem ouvir. A gente tem ouvido muita bobagem, tem ouvido negacionismo, tem ouvido aumento da violência, mas tem ouvido muitas coisas boas. Eu tenho compartilhado boas notícias em vários elementos, eu tento juntar, porque eu gosto de pensar que a visão ética está ganhando e que a gente pode dar sempre uma força para quem está seguindo esse caminho. E tem empresas fazendo isso também, tem a área educacional, tem professores, tem muitos atores sociais que andam nessa direção. Então, mais um comentário, queria agradecer, cumprimentar, acho que tem muita afinidade com a nossa forma de pensar e de trabalhar. A Dulce já tinha falado isso, aí eu estava ligadão hoje. Obrigada, Mauro. Essa questão que tu traz, né, que também acaba sendo uma opção da empresa, porque, de repente, se ela mantém, né, o seu posicionamento ético, ela pode acabar sucumbindo, né, e isso faz parte, né, de uma necessária, sobre a nossa perspectiva aqui da acontecer, né, de uma necessária transformação dessas relações que vem se estabelecendo em relação ao modelo neoliberal, né, que o enfoque é tão somente no capital e deixa de lado as questões, né, humanas, e as questões humanitárias e humanas, elas são lembradas e recorridas quando elas vão ser valores, né, para as organizações, para ser colocado nas suas dimensões de responsabilidade, né, social, suas responsabilidades de sustentabilidade, mas concordo contigo plenamente quando tu coloca que quando isso vem à tona, isso vem para a arena discursiva, né? Nem que seja para ser contestado, né? Quando a gente vê uma organização publicizar uma certa conduta e na sua prática, né, reverberar outra. E nesse mundo de tanta visibilidade, é também um mundo de grandes vulnerabilidades. Então, a organização, se ela tem um discurso, né, estruturado, agradável, politicamente correto, e não sustenta isso nas práticas, daqui a pouco, né, isso pode emergir num grupo de WhatsApp e cair na rede. Né? Então, assim, essas relações aí permeadas por essa realidade tecno-social, né, traz muita vulnerabilidade também para as organizações, né, porque ela pode estar constantemente sendo questionada, lembrada que ela precisa cumprir esses valores que ela está enunciando, né, diferente da década de 90, onde surgiu muito forte, né, começou a surgir muito forte essas questões. Na década de 90 ainda havia uma possibilidade de controle sobre esses discursos da organização, né, mais palpável. Agora, o discurso que está sendo realizado num grupo de WhatsApp com meia dúzia de pessoas pode cair na rede.
né? Então, da importância de a gente assumir essa responsabilidade nessa arena democrática, né? E também repensar, né, as nossas práticas de produção, de consumo, e ter essa consciência de que a forma como nós produzimos, nos relacionamos, consumimos, é que está constituindo a nossa realidade, né? O futuro se faz no presente. Como nós estamos nos colocando nesse futuro, como nós estamos tecendo essas redes. É numa postura de manutenção, apenas de manutenção dessa realidade tão desigual, tão sufocante de diferenças, ou é numa tessitura de uma possibilidade de um futuro no qual as diferenças podem efetivamente ganhar mais espaço? Ótimas reflexões. Vou passar para o Alexandre, que ele tem uma pergunta. Então, meu nome é Alexandre, vocês me ouvem? Então, meu nome é Alexandre, faço parte da equipe da Educa Consultoria, não é? E no ano de 2018, eu pertenci a um grupo, nós estamos sendo inundados agora por uma série de startups na área de educação. E muitas pessoas, 90% são engenheiros e nenhum deles trabalham com educação. Então, é quase uma erva daninha que está acontecendo. E eu trabalhei no ano de 2018 em uma instituição e lá nós fazemos a seleção de professores, nem todos eram licenciados, e nem todos não, acho que uns 80% também eram engenheiros, eles iam para a sala de aula. Eu estava como tutor desses meninos, né? Éramos 37 no Espírito Santo. Eu tinha uma amiga gaúcha extremamente competitiva, a menina, né, era aceleradíssima, e ela começou um processo de competição entre os nossos tutorandos. Então, ela dividiu o grupo, ficou com o grupo em uma cidade chamada Vila Velha, eu fiquei em Vitória, no Espírito Santo. E quando eu fui levar isso para os meus chefes, eles falaram o seguinte: a competição é boa. Eu falei o seguinte: olha, eu tenho um problema com competição. Eu não sou muito favorável. Se nós estamos no meio colaborativo, e a política da empresa diz que ela deve ser colaborativa, então por que nós temos que competir? Quem é que ganha com uma competição no meio educacional quando o processo deva ser colaborativo? Então eu virei para os meus tutorandos e falei o seguinte: olha, se vocês quiserem disputar, vocês podem disputar. Mas eu não entro nessa disputa porque se a pessoa quiser disputar comigo é muito simples. Ela pega a bola e ela fica jogando a bola sozinha. Eu escolho os meus inimigos. Se eu não quiser, não tem jeito, eu não vou entrar nessa disputa. Então, com o passar do tempo, esse grupo começou a se corroer, que começou um processo de eliminação mútua. Eu venci, aí um sai, volta para a cidade, outro sai, e o grupo começou a se esvair. No final de um ano, dos 37, eram apenas uns 23, 24. E eu retornei para São Paulo, para a instituição, e fui questionar. Olha, realmente vale a pena esse processo? E eu vi deles o seguinte: é o processo natural. Aí eu queria saber o seguinte da Fernanda e da Renata. Como que nós, assim, diante de um processo em que você é instigado à competição e muitas vezes até ações de coisa que venha a humilhar o colega, como que a gente consegue sair desse problema? Como que, assim, o que vocês me aconselhariam nesse caso? Eu achei muito interessante a tua fala, Alexandre, porque tudo que tu mencionou, assim, se a gente vai analisar numa perspectiva de estrutura, de sistema, a própria perspectiva, como a Renata trouxe, da questão do sistema neoliberal, é uma estrutura que promove isso, né? Mas que ela não promove isso diretamente. O discurso que ela vai trazer é uma narrativa totalmente de sedução, né? Que vai te colocar ali naquele lugar, naquele espaço de vínculo, de afeto, de coletividade, como se eu fosse a família, como se eu fosse o colaborador. Eu sou muito além de um mero trabalhador, né?
eu posso ser aquele terceirizado, mas eu sou convidado a entrar naquela organização. Mas quando existe uma ação efetiva, por eu ser um terceirizado, por exemplo, eu sou deixado de lado. Então, é bem complicada essa questão da competitividade, né? Porque isso é algo, é uma característica muito forte e muito presente, né? Não só a questão da competitividade, como a necessidade de flexibilidade, né? E também a necessidade de eu ser múltiplo ali, de eu ser multifacetado. E também o fato de que se eu não aceitar determinadas condições, há outra pessoa que também pode aceitar. Então, tem um professor que eu gosto bastante, que é o professor Ricardo Antunes, e ele tece, assim, algumas críticas bem ferozes, né, assim, com relação a essas questões, e eu gosto muito de ler, né, tudo que ele traz, e ele fala bastante que, na atualidade, mesmo a gente estando em pleno século XXI, com tantos algoritmos, com tanta inteligência artificial, a questão da internet das coisas, Big Data, tudo isso, essa indústria 1000 ponto alguma coisa que nós estamos vivendo, né? A gente tem um arsenal informacional muito grande, né? Mas que a gente vive num local que realmente, num espaço em que aqueles que nós conseguimos nos colocar naqueles espaços de trabalho, nós somos realmente privilegiados, porque não há lugar para todos. De maneira que o sistema vai, sim, estabelecer essas narrativas não, mas essas estruturas de competição, de necessidade de flexibilidade e adequação. Só para complementar aí o que, né, a Fê coloca, né, eu acho que nós temos infelizmente, né, a gente não tem a resposta, né, de como fazer exatamente para fugir disso, né. Eu acho que a gente, enquanto o projeto acontecer, a gente vem muito mais num desafio de resistência e de provocação para que a gente possa criar novas formas de elaborar, né, que não sejam apenas constituídas em relações baseadas na competitividade, na produtividade a qualquer custo, né, que é tão presente nesse sistema neoliberal, embora muitas vezes tão travestido de palavras bonitas, né, que não tem nada a ver com isso, né, nessa gestão do medo que eu também coloquei, né, nessa operação conduzida por brutalidades, por assédios, né, que vem gerando cada vez mais pessoas adoecidas e esgotadas, né. Chega um momento que explode, né. Então, no lugar, né, de tanta precarização, de exploração, desse sentido de descartabilidade, de relevância das pessoas que vem se acentuando e vai se acentuar ainda mais nesse momento que nós estamos passando de transformação tecnológica muito acelerada, muito pungente, né, de tecnológica e biotecnológica, né. Então a gente passa por grandes transformações e a gente precisa tomar consciência sobre isso, né, para que a gente não seja levado por isso, né, para que a gente faça proposições assertivas e pertinentes para que a humanidade não se perca nesse caminho, né. A gente não pode negar essas mudanças estão aí, podem trazer muitos avanços, mas a gente precisa estar atento e precisa estar nesse movimento e se colocar para si, né, em termos individuais e também coletivos, macro e micro, esse desafio de a gente constituir novas formas de elaborar, né, que não seja baseado nesses princípios que a gente vem vendo até então. Posso? Priscila, está com você. Ah. Bom, meu nome é Maria Aparecida, sou assistente social e trabalho hoje no Centro da Juventude, Rubem Berta, onde atendemos jovens de 15 a 24 anos. Bom, na primeira fala, né, da Fernanda, a questão dos assédios, de como tu vai conseguir trabalhar num contexto onde você realmente recebe, né, ou a indiferença, ou o menosprezar o teu fazer, isso aí. Sofri isso um tempo, mas como é que eu enfrentei, né? Conversei com um gestor maior,
né? Ficou uma coisa tipo, deixa assim, vamos lá, porque não é bem assim. Tomei a atitude de que eu teria que fazer o meu, né? Aí eu me sentei, peguei um plano de trabalho, o que eu tenho que fazer? Bom, isso, ok. Então, é isso que eu vou fazer, né? Da melhor forma possível, até porque, como assistente social, o meu instrumento de trabalho é o outro, né? E eu tinha que ser profissional naquele momento, eu não poderia ser de forma nenhuma pessoal, eu tinha que transformar uma coisa que vinha e não deixar isso ser pessoal, e sim encarar como profissional. Então, tá ok. E comecei a fazer o trabalho. Bom, durante o período que durou, nessa instituição que eu estava, consegui trabalhar de uma forma legal. Claro que não adoeci, porque eu conseguia, de alguma forma, não introjetar isso em mim, né? Não fazer com que o meu trabalho fosse menos do que estavam querendo demonstrar. E conversando com pessoas, buscando um apoio fora e fazendo ali o trabalho. Então, essa questão, né, o Alexandre trouxe a questão da competitividade, e eu ainda sou, isso está bem claro quando eu, como uma pessoa já de mais tempo trabalhando, estou com 60 anos, então eu tenho uma caminhada de trabalho mais longa e trabalhando com pessoas jovens que chegam com todo o gás. Num primeiro momento, meu Deus, e aí eu falava algumas coisas, não, isso não, parará. E daqui a pouco o que eu tinha dito acontecia ali na frente. Eu disse assim, não, gente, por esse lado, vamos atalhar por aqui, porque isso aí vai acabar assim. Capaz, não sei o que. Aí o que eu faço? E assim, é uma ação, né? E aí saber de vocês que já estão dentro disso. O que eu comecei a fazer também? De novo, peguei o plano de trabalho, vamos lá, tá, é isso, tá. E comecei a lidar no plano de trabalho. Claro que não deixando de observar o todo e trabalhar em equipe. E percebia que daqui a pouco, como não tenho as pessoas mais dinâmicas, né, e que estão todo gás querendo fazer, vão pegando as coisas. Não, deixa que eu faço. Eu estou olhando, ok, vamos fazendo, né, e auxiliando. Daqui a pouco, deixa que eu faço, metade das coisas fica para trás. Porque aí eu assumo, porque eu sei, porque eu sou mais jovem, e quando você percebe, o trabalho ficou, e a pessoa ficou assoberbada e não consegue dar continuidade. Então, isso também, né, essa questão da competitividade traz isso também, que a qualidade, em vez de qualidade de trabalho, nós teremos quantidade, e quantidade não me adianta. O que eu tenho que ter, e principalmente como eu lido com pessoas, eu tenho que ter qualidade, eu tenho que perceber se aquele trabalho que eu estou fazendo está ok, porque isso, né, eu vou ter a quantidade aí, né? Números nós temos, vamos ver a qualidade disso que eu estou fazendo. Então, assim, esse é um movimento que a gente vai percebendo ao longo do tempo, né? Não sei se pela idade, pelo tempo trabalhando, eu começo a relaxar mais, né? A conversar mais, a fazer a questão sistêmica, me afastar um pouco da onde eu estou, para ver se eu não estou assumindo aquilo como pessoal, porque nós temos que ser profissionais, né? O pessoal não sai de perto, ele fica, mas não deixar confundir essas questões profissionais e pessoais. Não sei se também seria por esse caminho as relações de trabalho melhorariam, né? Porque muitas vezes a gente vê que as pessoas tomam a questão pessoal, né? Não está acreditando em mim. E não, nós temos que deixar o pessoal e o profissional em equilíbrio para que você não estrague a qualidade do teu trabalho. Não sei se também seria por aí essas relações, né, de trabalho. Obrigada. Obrigada, Maria Aparecida. Primeiro, antes de falar, quero te parabenizar, porque no início ali eu vi que tu é uma nova vovó, né? Então, parabéns por esse novo momento, né? Que curta, com muita saúde, muito amor, muito afeto.
Conforme a gente comentou, né, essas dimensões relacionais, elas são extremamente complexas, né, e não há efetivamente um caminho único a ser seguido, né? Então, eu vejo que essas contribuições, né, que tu traz a partir dessas tuas experiências, elas vêm bem ao encontro do que ia acontecer. Acredita que o fortalecimento para a gente, né, enfrentar e resistir diante das perversidades, né, que eu acredito que em algum momento, né, todos passamos aí na nossa trajetória no mundo do trabalho de diferentes formas, né, é o compartilhamento de experiências. O compartilhamento de experiências diferentes, né? Porque muitas vezes o que acontece com muitos trabalhadores, trabalhadoras, é não ter a consciência de que aquilo se trata de uma violência, por introjetar ações violentas, simbólicas, como comum, como faz parte. E aí, quando a gente vê alguns movimentos, né, de insurgência sobre isso, né, não vamos aceitar mais esse tipo de coisa, a gente vê um outro lado rebatendo que agora a população está muito cheia de mimimi, todo mundo reclama de tudo, agora não pode nada. Não pode ofender as pessoas, né, não pode. É incrível que nós precisamos estar lutando por aquilo que é correto, né? Então, assim, se essas questões é uma linha muito tênue, porque se tratam de subjetividades. Daqui a pouco aquilo que é ofensa para mim não é ofensa para ti, mas, né, isso precisa vir à tona, até mesmo para que as pessoas possam ir aprendendo que, né, os sentimentos, eles são diferentes em cada pessoa. Então, na medida em que eu expresso o meu sentimento, né, as minhas impressões sobre isso, e eu tenho como retorno, aí deixo de bobagem, né, eu estou tendo como retorno um cala-boca, um silenciamento, um sufocamento, né, das minhas necessidades para que a relação seja mais potente e que efetivamente dessa relação possam emergir mais produtividades, né, sejam elas materiais, numéricas ou não, mas que possa ser mais potente, né, realmente. Então, o que tu trazes aí a partir das tuas experiências nessa tua trajetória de vida é exatamente aquilo que a gente acredita como um caminho possível de transformação das relações. É trazer essas diferentes percepções, essas diferentes experiências à tona, né? Tanto que no Projeto Acontecer a gente tem um espaço de depoimentos que não tem o intuito de denúncia, é exatamente com o intuito de compartilhamento de experiências para que a gente possa se perceber e se reconhecer, né, nas diferentes experiências do outro, e que isso possa nos trazer a força necessária para que a gente possa agir e reagir nesse contexto de perversidades. Ótimo, Renata, e só reforçando um ponto que a Cida colocou, que você e Fernanda também falaram nessas relações, que a disputa, né, a competitividade, ela nada mais é por uma disputa de um espaço de poder, né, das pessoas quererem se posicionar, entre aspas, né, apresentar resultados e se promover muitas vezes, né? E essa experiência ainda agora que o Alexandre comentou, eu morava no Espírito Santo também, e hoje eu percebo isso muito nessas novas gerações. E eles, o quanto eles são perversos entre eles mesmos, né? Como eu digo, com os amiguinhos e com os coleguinhas, né? Porque estão aqui na roda e tal, e de repente detonam com o outro. Se tiver que atropelar e passar por cima da cabeça do coleguinha, eles vão fazer. Agora tem uma pergunta da Valéria, Renata, aí para compartilhar. Quero dar boa tarde para o Fernando. Fernando, seja bem-vindo na rede. As meninas estão tocando aqui. Sinta-se à vontade para você também depois se apresentar e se colocar e dialogar com a gente. Tá? Seja bem-vindo. Obrigado. Valéria, está com você. Muito bacana ter vocês, a gente se vê um pouco nos sonhos de vocês, é muito bom. Eu sou Valéria, parceira do Mauro, da Confluência, só que eu sou da área de educação, da área de saúde. E a humanização em saúde, ela fala muito desses princípios que você traz para nós, né? E primeiro, a gente trabalha muito com empresa e tivemos uma experiência muito curiosa, Fernanda, Fernando e Renata. Uma vez fomos ao Acre, né, foi uma experiência que me chamou a atenção,
e fomos trabalhar com o departamento de humanização no governo do Estado, né? E foi muito curioso que quando a gente foi trabalhar com equipe que foi contratada para humanizar serviços, para trabalhar esse contexto, com todos esses princípios que vocês falam para a gente, foi absolutamente inusitado quando eles falaram: nós nunca trabalhamos isso entre nós. A gente foi contratado, existe uma demanda e um desejo de trabalhar isso com o outro, mas entre nós, a gente nunca trabalhou nessa horizontalidade de se conhecer, de se perceber, de trocações, de expectativas, e isso, para mim, foi muito impactante. Como é que você é contratado para trabalhar num contexto do qual você nunca foi envolvido? E a minha instigação e a minha provocação agora para essa tripla maravilhosa é: conta uma história para a gente de uma atividade que vocês fizeram assim que tinha tudo para dar errado e deu certo. Conta para a gente um momento em que aconteceu. Todo mundo tem essa historinha na manga, e agora eu estou instigando vocês, é uma provocação. Eu acho que o pessoal da rede gosta desse modelo, né, Dulce? Toparam? Escolhe uma aí, aquela que o aconteceu na vida de alguém, pode ser muito pequeno, mas que fez a diferença. Está aí feito o meu pedido, em nome da rede. Obrigada, Valéria, né, por compartilhar com a gente aí essa experiência. Isso é muito comum, né, a gente vê esse tipo de ação das pessoas estarem envolvidas em algo que elas simplesmente nunca participaram, né? Elas vão precisar tocar sem ser tocadas. Então, depois até vou pedir para o Fernando, né, falar um pouquinho, porque ele também tem essa experiência no campo da saúde, né, ele atua numa organização de saúde, ele pode compartilhar um pouquinho. Então, assim, como a gente trata de questões, né, extremamente subjetivas, né, em relação à transformação, resistência, força, né, eu vou me permitir aqui trazer uma experiência pessoal, tá? Esse movimento de pesquisa, esse movimento acadêmico e esse movimento de pesquisa e acadêmico e de reflexões que se materializa aí nesse projeto junto com o Fernando e com a Fernanda, acontece diariamente na minha prática de gestão, né? Eu também atuo como gestora numa instituição de ensino, de pós-graduação na área médica, na área da saúde, né? E esse contínuo repensar e provocador de pessoas, né, funciona e atua diretamente em mim e na minha prática cotidiana enquanto gestora de equipe de uma instituição educacional na área da saúde. Então, eu vou, né, me permitir trazer essa experiência pessoal, porque como a gente fala de questões muito subjetivas, né, é difícil dizer aqui qual o impacto a gente trouxe na vida das pessoas. A gente não tem até então, né, uma atuação específica em organizações, né? Então, a gente vem trabalhando com movimentos, né, com apoio de diferentes profissionais da área do jurídico, da psicologia, historiadores, sociólogos, antropólogos, enfim, diferentes profissionais, né, onde a gente vai fazendo esses movimentos para olhar esse tipo de relação, essas interfaces, essa complexidade sobre esses diferentes lugares de fala. Então, uma atuação numa empresa específica, a gente não tem e vem se questionando se é esse o caminho. Por quê? Porque muitas vezes o que acontece é que esse tipo de ação em organizações acaba ficando muito pontual, né? Foi como eu mencionei no início ali, né? Há uma ação específica de comunicação interna, mas que não reverbera de fato numa transformação da cultura organizacional. Então, me permiti aqui te trazer essa experiência pessoal enquanto, né, participante da Acontecer, enquanto também gestora de equipe dentro de uma outra instituição.
Fernando, agora a bola pode ser com você. Vamos lá. Boa tarde, gente, tudo bom? Primeiro de tudo, desculpas, né, por entrar só agora, mas realmente, né, como eu tive algumas questões no outro, né, ambiente de trabalho. Como a Renata falou, eu sou responsável pela comunicação corporativa de uma rede de hospitais e escolas aqui em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, tá? Então, isso que a Valéria comentou, né, a gente vem vivendo, né, cada vez mais, né, nesse sentido, a necessidade, né, de humanizar ainda mais nesses ambientes, assim. O que eu posso, já falando, assim, né, aceitando esse desafio da Valéria, né, até nesse próprio espaço, né, que hoje eu atuo, estou lá em torno de um ano e meio, tá? E é um espaço onde se pretende realmente fazer uma transformação de cultura organizacional, né? Então já vem um desejo, né, da alta direção disso, né? E até a própria contratação ela se deu com esse intuito, né, de poder contribuir para esse movimento, assim, né? E foi muito interessante, teve uma situação específica, né? Eu sou muito de escutar, né? Eu acho que tem algumas coisas que as pessoas criam, né, estereótipos, né, de profissional de comunicação. O profissional de comunicação tem que ser aquela pessoa que fala, né? Eu sou diferente, assim, né? Eu acabo escutando mais, né? E graças a Deus eu acho que hoje, né, a gente ouve, né, justamente que a comunicação parte de uma escuta ativa, né? Então isso é algo que eu tenho, né, de mim, assim, né, de muito tempo, assim, né? Então eu sempre ouço muito para depois poder colocar o meu ponto de vista, né? Sempre ouvir as dificuldades dos outros para ver como é que eu posso complementar com as minhas qualidades, né? E buscar uma relação mais empática, assim, né? Então, quando trabalha numa instituição muito grande, a gente sempre se fecha nas nossas áreas e a gente, na hora de transformar e fazer um trabalho em projeto coletivo, a gente é muito resistente em mudar nossas práticas diárias. A gente sempre espera que as outras áreas mudem as suas práticas para que a gente consiga o sucesso no projeto. Então, um movimento que a gente faz e que eu busco trazer muito, assim, é poder olhar quais são as dificuldades das outras áreas, né? Para que eu consiga entender até onde posso adaptar as minhas práticas, né, para que esse sucesso possa realmente ser um sucesso coletivo, né? Trabalhando sempre com um conceito muito forte, que eu acho que isso que as pessoas hoje querem muita liberdade, mas esquecem que essa liberdade traz consigo uma responsabilidade, né? Então esse conceito, assim, é muito, muito presente, assim, no dia. E então essas falas eu sempre trago no meu dia a dia, e teve um determinado momento que estava tendo um desenvolvimento lá com as lideranças, e um gestor de uma área, que até então é uma área muito certinha, né, porque ela precisa ser desse pressuposto, assim, né, a gente da área da comunicação é sempre mais, né, se permite viajar mais, né, nesse sentido. Essa outra área, esse gestor levantou no final e disse assim, olha, o grupo foi questionado sobre alguma questão em relação a aprendizados, né? E esse diretor pegou e disse assim, olha, eu comecei a repensar a minha prática, porque a minha função exige que eu seja sempre muito cético, e depois de algumas falas do Lemos, né, me chamam de Lemos, em função do sobrenome, enfim, e tem, né, Fernando é um nome comum, né, de ter, né, então acabo ficando sempre com Lemos aí. E ele, assim, algumas falas do Fernando me impactaram nos últimos momentos, que é sempre na questão de poder olhar o outro, né? E o que esse outro, e quando a gente fala do outro, não é só o outro pessoa, né, mas é o outro área também, né, setor, né? E o quanto que esse outro, né, tem de diferente, o quanto que esse outro, essa diferença pode me desacomodar para que eu possa fazer algo melhor, né? Então acho que aquilo me surpreendeu, assim, porque a gente não espera, né, que essas nossas falas, assim, por mais que a gente espere, a gente nunca acha que vai, né, conseguir, né? Mas quando ele me falou de um momento totalmente sem esperar, afinal de contas não era eu que estava conduzindo o encontro, né? Eu era só mais um participante, mas o quanto que outros momentos anteriores àquilo foram importantes para ele rever também aquele processo, né? Então acho que é uma questão de que
muito, e é isso que a Renata diz, né, é uma dos questionamentos que a gente também traz, assim, né, até que ponto esses momentos únicos de formação, de treinamento, eles são efetivos, né, e o quanto que a gente vem pensando muito numa lógica de poder trabalhar esses encontros e essas formações mais para os profissionais do que para as empresas. Porque são os profissionais que promovem as mudanças dentro das empresas, né? Então, se a gente transforma e começa a fazer essas mudanças e essas formações com os profissionais, eles vão acabar levando para as empresas, né? Então, é um pouco desse movimento que a gente vem pensando e tentando organizar, né, a acontecer nessa lógica. Mas acho que é isso que eu poderia contribuir nesse momento. Grandemente, foi muito boa a fala de vocês dois, muito bacana. Correspondeu super à expectativa do que a gente já sabia de vocês através da Dulce. Parabéns. Eu também quero falar sobre o momento de acontecimento. Eu acredito, como a Valéria questionou a gente, o meu momento de acontecimento, ele acontece cotidianamente com o acontecer, e o exercício, né, que eu faço e a forma como eu vou me reconstruindo cotidianamente como profissional, e o trabalho, assim, e a ajuda, né, que esse trabalho coletivo que a gente faz e que eu desenvolvo com o Fernando e com a Renata. Então, é um exercício, assim, constante, é muito bom, e para mim, sempre ter atividade pelo acontecer, assim, é um momento muito grande de acontecimento, principalmente quando nós nos colocamos, né, enquanto acontecer, em espaços de grande divergência, de pensamento, né, em que nós levamos todo esse trabalho de pesquisa que a gente desenvolve, né, a leitura, os dados, em que a gente leva isso e a pessoa, né, e as pessoas no final chegam e dizem: nossa, pessoal, eu gostei muito, isso fez sentido pra gente, vocês colocaram um dedo na ferida, como a Renata disse, né, abrir a caixa de Pandora, e isso faz muito sentido, e para mim esse é um dos maiores acontecimentos, né, ter a possibilidade de ingressar, né, nesses espaços, a partir dessa lógica realmente de argumentação, de respeito, né, e de acolhimento. Então, é isso. E eu acho que somando, assim, eu acho que também tem uma coisa que a gente busca nos nossos momentos, nas nossas falas, óbvio, a gente sempre fala do outro, né? Mas o quanto que nós também contribuímos para essas relações, né? Então, como a Maria Aparecida comentou ali anteriormente, né, do grupo, né, dentro da empresa, que o grupo acaba excluindo as pessoas, né? E quando às vezes a gente está nesse grupo que exclui os outros, né? Então esse movimento, e tem um determinado momento nas nossas formações que a gente sempre fala sobre isso, e a gente percebe que as pessoas se sentem muitas vezes na posição de vítima, né? Mas tem um momento que a gente provoca e diz: e ok, e nós, né? Quando a gente fez esse movimento com alguém? Porque, como a Renata comentou, né, é muito subjetivo. Então, determinadas ações minhas, né, vão ser interpretadas de maneiras diferentes por cada um, né? Então, também acho que isso é uma coisa que faz parte da nossa caminhada, é provocar essa reflexão não só na relação do outro, mas também nossa, né, também, né, nesse sentido. Então, acho que... Bem, essa questão da exclusão também é quando eu me excluo, né? Tem o grupo, eu vou lá, me excluo do grupo e me faço de vítima. E muitas vezes a gente não percebe que faz isso, né? O povo está lá em reunião, não me chamou, estão lá em reunião. Oi, tu sabia da reunião, o horário direitinho, ninguém tem que te chamar, tu tem que ir até lá, né? Então, também tem esse movimento nosso. É bem isso. O quanto eu me excluo de algumas coisas, porque eu estou com medo de algo e fico de fora e fico me fazendo também, né? E várias vezes. Eu era estagiária, eu me dei por conta disso numa reunião, que aconteceu, eu fiquei tomando um cafezinho, conversando, não tinha ninguém, eu disse, mas ninguém me chamou para reunião. Aí eu disse, agora eu não vou. Daqui a pouco eu me dei por conta, por que eles tinham que me chamar se eu sabia o horário, aonde era a reunião e quem foi convocado? Que história é essa, né?
Aí cheguei, quando eu entrei na porta, disse, pô, a gente só estava te esperando. Sabe? Então, nesse ponto, também a gente se boicota nisso, né? E boicota os outros também, facinho, né? É isso. Gente, mais alguma pergunta, que a gente já está se encaminhando aí para terminar o nosso encontro de hoje? Mais alguma pergunta? Vanessa, que agora está aí, que ia falar com Renata, aproveita. Dulce, tem uma coisa muito interessante que a Renata falou lá no começo, sobre esses conflitos na justiça do trabalho, né? E ela falou 2 palavras que ficaram ressoando aqui. Uma delas, uma palavra foi a palavra vínculo, que a gente usa vínculo tanto para o vínculo empregatício, né, o vínculo funcional, como para o vínculo afetivo, né, vínculo pessoal, né? E isso já significa alguma coisa. Mas eu fiquei curioso porque eu aprendi um pouco mais ano retrasado sobre justiça restaurativa, né? E fiquei muito empolgado com essa perspectiva. E acho que é uma ferramenta muito interessante, inclusive, antes de chegar no judiciário, né? Chegar nos casos de assédio, né? Eu acho que a Aparecida ela foi muito feliz, agora ela falou dessas situações coletivas que acabam se criando enquistações, ou se criando climas ruins dentro de organizações, né? E eu fico curioso. Eu sempre incentivei, eu não consegui realizar, mas até trabalhei com clima organizacional, mas não tive tempo. Eu sempre fiquei curioso se a justiça restaurativa, esse método, né, essa abordagem, possa ser usada em ambientes corporativos para lidar transparentemente, antes de chegar na justiça, né, lidar com isso. Olha, você indicou fulano e não me indicou. Naquele dia que você não me deu bom dia, aquilo me caiu muito mal. E são coisas que às vezes ficam por serem resolvidas e acabam criando monstros dentro de organizações, times, e que ficam se perpetuando. E esse é um tema que quando eu conversei com a Karina, também apareceu. É só uma lembrança. Essa questão da justiça restaurativa e a comunicação não violenta, não vou me lembrar o ano agora, quando eu comecei a ter contato, né, trabalhando com jovens egressos da fase 2009. Muito hoje do profissional que eu sou e dos pensamentos, a justiça restaurativa e a comunicação não violenta, ela é uma das culpadas por todas as reflexões que eu faço também com o meu trabalho comigo, o meu trabalho com o outro, né? O quanto eu penso que estão pensando o quê e o quanto é a realidade daquilo que eu estou pensando o quê. A justiça restaurativa, sim, ela é bárbara. Se você pegar a essência dela e realmente aplicar no teu dia a dia, no teu trabalho, super funciona. É muito válido. Só para complementar um pouquinho assim a fala. Levantando um dedo, fala, Karina. Quando a gente conhece a justiça, as práticas restaurativas, na verdade, que são as práticas circulares, e vem junto com a comunicação não violenta, isso faz muita diferença, assim, no nosso olhar. E quando eu fui para a escola, até foi uma coisa que quando eu voltei, assim, dos projetos sociais, que eu gosto de trabalhar... Karina, te apresenta. Desculpa. Meu nome é Karina, eu faço parte do Aula D e também faço parte da RPE. E aí as práticas restaurativas, quando eu aprendi, eu tentei levar um pouco para a escola, mas aí eu levei num sentido de escuta não violenta, né? Porque quando eu conversei com a Dulce, a gente falou um pouco desse espaço da sala dos professores, e que é um espaço que tem muitas falas, né? E muitas vezes as pessoas não pensam no que falam.
E aí eu comecei a trabalhar na escola a comunicação não violenta, mas eu trouxe para o viés da escuta não violenta, né? Quando eu escuto, eu também estou compartilhando com aquela ideia da pessoa. Então a gente tem que pensar, tipo, não quero escutar isso, né? Tem que abordar de outras formas. Eu queria fazer um adendo só, tá, gente? E também para a gente finalizar. Fernando, prazer conhecê-lo, né? Falei com as meninas mais, né, no início. Focado mesmo nisso, na verdade é uma analogia que eu queria fazer no recorte do sistema prisional. E dentro desse recorte, o sistema socioeducativo, né? Eu vejo muito a dificuldade de quando o jovem está dentro do ambiente, e aí vamos no recorte aqui na fase do Rio Grande do Sul, ele sai de lá pior do que ele entrou, né? O investimento é altíssimo. Se a gente for olhar em dados, um jovem custa por mês ao Estado quase 12 mil reais, né? Se a gente tivesse isso por pessoa, a gente teria sanado aí grande parte dos nossos problemas de violência, né? E nesse recorte, nesse poder da comunicação, no poder vital dessa comunicação, eu fico pensando que o ser humano que está ali trabalhando com esse jovem, que é o meio, e aí quando a Renata traz a fala que às vezes a gente só busca o fim, né? E eu vejo que esse profissional que está diretamente ligado a esse jovem, que está buscando a ressocialização desse jovem, é o vínculo, né? É o vínculo que ele estabelece com o jovem, é o carinho, é o afetivo, é o amor que ele dá. Aquele jovem se espelha. E como pensar num projeto, né, em que hoje esse sistema, ele tá aí e a gente vê que não deu certo, né? E muitas das vezes a gente vê ali profissionais de décadas que não acreditam, porque já passou por tanta coisa, por tantas situações, tantas histórias, ele deixa de acreditar naquele jovem e ele deixa de fazer essa diferença. E aí, no universo que a gente tem de investimento, de buscar justiça restaurativa, de buscar comunicação não violenta, mas eu acho que o olhar, além do jovem, teria que ser para aquele profissional que está ali dentro, né? Teria que, para fazer a diferença mesmo, abrir essa caixa de Pandora, abrir o trabalho com esse jovem, partindo daquele profissional. É mais uma reflexão que eu queria fazer, e aí finalizar e abrir a pauta com vocês, a palavra, para que vocês possam concluir também. Muito obrigado. Maravilha, pessoal, né? Na verdade, né, esse tema da justiça restaurativa, da comunicação não violenta, né, são temas que perpassam diretamente, né, os princípios do projeto Acontecer, né? Porque a gente entende que esse tipo de ação, que a mediação é o cerne da comunicação, né? Só que a comunicação, enquanto uma área de conhecimento, ela foi desenvolvida na década de 60, né, dos anos 90, e sempre sob uma perspectiva muito instrumental, né, da comunicação para. Precisamos desenvolver a comunicação sempre nessa perspectiva enunciativa, só da fala, e não da escuta. E o que a gente vem é justamente propor a provocação que vocês, né, também colocam aqui, que é nesse sentido de a gente reconstituir as relações, né? A comunicação é essencialmente mediação. Como eu falei, a comunicação não está em mim, não está no outro, está nesse meio, está nessa possibilidade de vínculo, e quem faz isso são as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Por isso, sim, concordo muito contigo, Franklin, quando tu coloca na importância desse profissional enquanto agente potencializador dessa transformação, né? Então, a comunicação não violenta nasce na psicologia, né, como uma prática que acaba sendo incorporada pela justiça para a prática restaurativa, mas isso é essencialmente comunicação, e é por essa comunicação que a gente trabalha e que a gente destaca, como eu falei antes, né, a intenção não é
desconsiderar a importância da dimensão instrumental da comunicação, mas é dizer, olha, aqui tem uma outra dimensão que está sendo esquecida e que precisa cada vez mais ser lembrada e avivada, principalmente num contexto em que a gente vive tantas transformações tecnológicas e biotecnológicas. Vivemos um momento de grandes transformações, e se a gente não se atentar para isso, se a gente não buscar, né, movimentos de resistência, micropolítica, a gente entende o Projeto Acontecer como um movimento de micropolítica que venha atuar nessa formação, nessa transformação das pessoas, e que essas pessoas possam potencializar em seus ambientes, né, esse caminho de transformação, de potência, de diversidade. Então, muito obrigada pela oportunidade hoje, pelas trocas e, mais uma vez, pela oportunidade de poder participar da rede e poder trocar, compartilhar e construir um presente e um futuro junto com vocês. Eu me sinto muito feliz, assim, de ter participado dessa conversa hoje. Esse encontro realmente foi um encontro muito feliz mesmo. E eu penso que essa questão que foi trazida referente à justiça restaurativa é muito isso, como a Renata falou, você buscar o vínculo, você admitir realmente essa incerteza, não buscar necessariamente o litígio, né, que é aquilo que a gente está tão acostumado, mas buscar o vínculo, essa relação de cooperação e realmente capacitar esse profissional que vai tentar desenvolver essas abordagens para que efetivamente ele se coloque ali, né, e que ele entenda aquilo e possa viver realmente essa experiência de comunicar com. Muito obrigada, acho que muito bacana, assim, eu estou muito feliz enquanto acontecer, assim, de fazer parte da rede, eu acho que é um momento muito bacana e é isso, muito obrigada, gente. Então, para encerrar, assim, agradecer também, eu acho que quando a Renata trouxe a proposta, né, para a gente conhecer mais sobre a rede, depois da conversa com a Dulce, a gente conversou e a gente disse, olha, era o que nós vínhamos procurando, na realidade, né, um espaço, e a gente vem, até a gente comenta às vezes que, como a gente vem encontrando pessoas em lugares diferentes, de maneiras diferentes, né, buscando construir, né, uma sociedade, né, melhor, assim, né, cada um, né, fazendo a sua parte, mas tentando impactar de alguma forma positiva, assim. E quando a gente encontra uma rede como essa, não só, né, e com outros exemplos, né, também, né, muito bacanas, assim, né, que a gente está conhecendo, enfim, e também ter a possibilidade de desenvolver coisas, né, em conjunto, né, projetos em conjuntos, né, no momento que a gente vai entendendo, né, onde a gente vai se conectando, assim. Então, acho que isso vai ao grande, né, a grande oportunidade, né, de fazer parte, assim, né, é construir, né, de uma maneira coletiva, assim. Então, obrigado mais uma vez, Dulce, obrigado a vocês, né. E Fernando, Fernanda e Renata, eu estou, assim, muito feliz, né, porque eu já tinha falado bastante de vocês para a Confluência, já falei também para a SEC, e a rede é isso, né, a gente... além do pertencimento, se identificar com esses outros pares, né? E a gente, durante a elaboração do nosso planejamento estratégico, né, tá aí Karina, o Franklin, Mauro e Valéria, né, que a gente tem participado dessa construção, e a gente tem falado muito disso, né, que a rede, a possibilidade da gente se qualificar enquanto rede, né, se desenvolver, mas mais do que isso é se friccionar, né? E aí, Renata, Fernando, eu tenho formação na área de psicopedagogia clínica e institucional, né? Então, quando vocês falam da comunicação, e a comunicação ela passa pelo coração, pelas relações, pelos vínculos, mesmo que em alguns momentos não sejam tão positivos assim, né? E ao ressignificar, né? A gente, dentro da psicopedagogia, o meu trabalho é trabalhar com o que eu tenho e não com o que eu não tenho, né? Então, na clínica, eu trabalhei com crianças com paralisia cerebral, com outras dificuldades, e aí aquilo já está posto, e sempre a nossa potência, né,
é trabalhar no que é possível, né? Então, esse diálogo, o estabelecimento desses vínculos, assim, gratidão total, né? Muito feliz de vocês terem aceitado o convite e que hoje seja o primeiro encontro. E aí, já fazendo uma propaganda, né? Eu não sei se Fernando, Renata e Fernanda tiveram oportunidades. Amanhã a gente tem um evento da rede muito interessante, que é o fechamento de um ciclo de formação numa ferramenta que o professor Oscar Hara trabalha e é referência na área de sistematização de experiência aqui na América Latina. Vai ser nesse mesmo horário, de 17 a 18, aqui na sala da rede, que a gente vai discutir exatamente a experiência, a sistematização de experiência das práticas de algumas pessoas que fazem parte da equipe desse programa aqui do Centro da Juventude, né, do programa do POD. Eu já coloquei lá na rede ontem e estou divulgando, vai ser bem interessante. A gente vai ter a participação do Oscar Hara amanhã e de uma professora aqui da URGS, que é referência na área de educação de jovens e adultos, que é a Liana Borges, uma pessoa assim, muito experiente. Ela lidera aqui um movimento muito interessante, que é o Café com Paulo Freire. Então, uma pessoa muito interessante, que a gente quer também articular muito a rede com ela. E a Mundinha, que muitos já conhecem, que é a coordenadora pedagógica da EFOP, que é uma escola de formação política, que trabalha com agricultores familiares, mais do Nordeste, do Centro-Oeste, enfim. São pessoas bem interessantes. Então, já estou fazendo meio que uma propaganda, já coloquei lá, amanhã às 17, principalmente a equipe que trabalhou com essa formação, que eu juro, ela trabalha no SESC do Rio Grande do Sul, Mauro. Que bom, você vai reencontrar ela se você conseguir entrar amanhã. Ela é potente, é uma pessoa assim que é a âncora da militância. Ela foi professora do Estado aqui, trabalha com educação de jovens e adultos desde o MOVA, então uma pessoa que eu diria até nacionalmente conhecida como referência e representante do Rio Grande do Sul na educação de jovens e adultos. Eu estou na dúvida. Vamos Doce. confirmar depois, não sei. Fala. Também na semana que vem, nós vamos ter Diálogos em Rede. No dia 6, nós vamos estar com a repórter, ela é a correspondente da Globo e da Globo News em Nova York, a Carolina Cimente, falando sobre o movimento, né, Black Lives Matter, né, as vidas negras importam, que ela participou nos Estados Unidos. Então, todos já estão, desde já, convidados também. E desejar uma feliz noite para vocês. Sejam muito bem-vindos a essa rede, Fernanda e Renata. Estamos muito felizes com vocês aqui e a gente vai ter muito a aprender juntos. Um beijo, uma boa noite a todos. Boa noite. Beijo. Tchau. Gratidão, gente. Foi muito bom. Beijo, tchau, gente. Fernanda. Beijo, tchau. A gravação está lá no Facebook, que a gente fez a gravação, transmissão ao vivo. Aí depois divulguem aí, republiquem nas redes de vocês. Gente, uma boa... Obrigada. Mauro, você conheceu a Liana? A Liana, aliás? Então, Dulce, a minha sonoridade, minha memória é muito criativa, né? Eu certamente trabalhei com uma moça chamada Borges, tinha esse sobrenome, mas não sei se era Liana ou Giane. E isso tem 20 anos, né? 22 anos já, então é melhor dar o desconto. Vamos ter certeza antes de celebrar. Sim, amanhã você vê, tá? Que ela vai estar com a gente. Gente, uma boa noite a todos. Muito obrigada, muita luz. Beijo, amor. Beijos. Beijo.